Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje é o nosso 30º episódio. Olha. Já estamos aí entrando, quase chegando na idade de Cristo dos episódios. Estamos aqui com o meu marido, Vinícius, Padre Boa noite a Claudemir. todos. Agradeço aos dois pelo tempo, por estarem aqui conosco. E vamos lá, vamos continuar o nosso episódio, o nosso assunto sobre as partes da missa. Perfeito. Boa noite, Marina. Boa noite, Vinícius. Acho que mais um episódio significa um degrau que a gente sobe no conhecimento, na reflexão. E imagino também que estudar liturgia, pensar a liturgia, a inteligência da liturgia é também subir alguns degraus para o céu, né? Porque à medida que a gente conhece, a gente ama e celebra melhor, reza melhor. Não, estamos aí com tantas perguntas e vemos nos episódios aí quanta informação e quanto conhecimento também a gente vai adquirindo em pedaços que, se formos ver hoje, nos episódios anteriores, nós tratamos um pouco aí das partes iniciais e chegamos até ao momento da primeira leitura, que vai ser o nosso, acho que o assunto de hoje, né? As leituras. A parte da liturgia da palavra. Exato. Então, eu acho que esse aí mostra também, né? O quanto a gente já fez 10 episódios, né? E chegamos agora concluímos a primeira parte da missa. Isso aí. Bem, padre, então, iniciando agora essa liturgia da palavra, eu acho que nós até chegamos a falar um pouquinho da questão do evangeliário, dessa importância dele, e nós percebemos assim que hoje, muitas vezes, as paróquias sequer têm evangeliário, né? E isso acaba sendo muito triste, porque o evangeliário é Cristo, né? Ele é a representação, né, de Cristo, e ele tem que ser com essa ornamentação, essa beleza, né? E é até interessante, quando o senhor teve a missa de posse, em todas as missas de posse, os bispos, eles justamente fazem a bênção com o evangeliário depois do evangelho. E veja aí a importância, né, deste livro, né, desse livro litúrgico. A gente poderia pensar que já na ordenação diaconal, o bispo entrega esse livro tão importante que nos ajuda a responder essa pergunta fundamental: quem é Cristo, né? O próprio Cristo insiste nisso, né? Quem sou eu para vocês? E abrir o livro das Escrituras, abrir o Evangeliário e responder essa pergunta, quem é Cristo, é vital na liturgia. Tanto é que o Vaticano II se preocupou tanto com isso, de abrir as Sagradas Escrituras e oferecer ao povo um alimento muito sólido. Então nós podemos aqui pensar que a Igreja está abrindo este livro da palavra, ou da palavra, porque é Cristo, o Verbo encarnado, que se dá, e nós precisamos aqui não tanto nos preocupar, obviamente que existe uma preocupação em conhecer a palavra de modo racional, mas nós precisamos aqui entrar no mistério dessa palavra que é dabar, essa palavra que é misteriosa, que é criadora, salvadora, santificadora. Não se trata aqui de conhecer um conteúdo de um livro, como se a gente conhecesse um conteúdo de um livro de matemática, de português, de biologia, de filosofia, mas se trata de entrar nesse mistério da vida de Cristo que se dá a nós numa mesa, como alimento, né? E a importância do evangeliário dessa palavra, que é Cristo, como bem disse o Papa Bento XVI, naquela exortação importantíssima, Verbum Domino, que foi fruto do sínodo dos bispos sobre a palavra de Deus na vida e na missão da Igreja, né? Então, tanto a palavra quanto a Eucaristia, o corpo e o sangue do Senhor é o mesmo Cristo, e devem ser venerados de igual modo, né? Então, quando a gente acede aqui à primeira mesa, e quando a gente fala do lecionário, quando a gente fala do evangeliário, nós estamos falando aqui de Cristo, né? Que se dá, Cristo que nos oferece aqui um caminho de ressurreição, um caminho de vida nova, e é por isso que o bispo, né, depois da proclamação do evangelho, ele recebe o evangeliário e ele abençoa o seu povo, né? Não faz isso com o lecionário, não faz isso com a Bíblia, né? Não faz isso com outro livro, mas faz isso com o evangeliário, né? Porque reconhece que o evangeliário
é o próprio Cristo, né? É o próprio Cristo que faz também dele mestre, que faz dele bispo, poder assentar-se na cátedra, né? Ou seja, não é uma prerrogativa do bispo, de um padre, de um homem, mas é Cristo. É Cristo, nós personificamos Cristo, agimos em persona Christi, esse Cristo que é a palavra, e palavra viva. Eu acho interessante aqui pensar que isso é tão importante para nós católicos, né? O Evangelho, né? Que representa, não, que escreve, que nos conta a história de Cristo. Enquanto muitas pessoas dizem que os católicos não dão importância para as Sagradas Escrituras, olha a importância que a gente dá para o Evangelho, para Cristo, de fato, que nós temos, inclusive, um livro que representa ele, né? E que só está ali a parte da vida de Cristo. Então, não aqui querendo desprezar o Velho Testamento, longe de nós, né? Mas no sentido de ver que, de fato, tudo aquilo que era dito lá no Antigo Testamento, a gente está vivendo, de fato, com Cristo, né? Com o Novo Testamento. E é muito bonito a gente pensar isso, né? O quanto as pessoas... E veja, se tivéssemos, de fato, este evangeliário mais ativo, né, em todas as paróquias, não sei, essa Eu acho importância... Exato, eu acho que até... É uma catequese isso, sim, né? Quando a gente vai numa... Dependendo ali da missa, de quem que celebra também, o pároco que celebra a missa, se dá também, né, essa exaltação e esse papel mais importante, visibilidade, inclusive, evangeliário, tanto na procissão de entrada, como nós falamos aí nos episódios anteriores, como na posição que também o evangeliário assume, né, em cima do altar. E de pé. E de pé também. E então ele acaba, e nas missas solenes tem todo também a procissão junto com o turíbulo que leva. Então, eu acho que desperta também no fiel esse olhar que não é de um simples livro, não é como o senhor falou, né? A Bíblia que nós temos em casa, isso é algo a mais, né? É algo muito mais profundo. E eu acho que ali nós precisamos também aprender a ter um pouco mais de reverência. E entramos, eu acho que também num assunto que é o próprio local onde se lê, né? Se proclama a palavra, que é o ambão. Né? Que a gente sabe que o ambão, o senhor vem nos explicando também nos episódios anteriores, como esse formato, né, que o ambão deveria ter, até para representar essa palavra que é sólida e é também tão imponente, né, padre? Uhum. Olha, eu queria contar uma pequena história. Quando eu era jovem padre, era cerimoniário na Diocese de Umarama, de Dom Vicente Costa. Certa vez nós estávamos numa missa e o diácono foi pedir a benção ao bispo, fizemos a procissão, o livro foi incensado, o bispo depois abençoou, ou seja, toda uma solenidade em torno desse livro, que nos precede na procissão, que vai para o centro do altar, que está de pé representando Cristo ressuscitado. Ou seja, a teologia aqui é belíssima e a ação em torno desse livro também tem muito a nos dizer. Porém, quando o bispo entrega de novo o evangeliário para o diácono colocou numa cadeira qualquer, né? E eu, como cerimoniário, fui lá, tomei o evangeliário daquela cadeira, e enquanto o bispo se levantou para fazer a homilia, e ele foi porque ele gostava de fazer a homilia do ambão, eu abri de novo o evangeliário e coloquei na cátedra do bispo, né? E alguns padres também me sinalizaram, alguns padres que entendiam de liturgia e gostavam, inclusive alguns professores, me sinalizaram, né, o descaso desse ato desse diácono. E quando eu levei à cátedra o livro aberto, né, obviamente que as pessoas olharam para isso e se perguntaram ou deduziram a importância deste livro, porque no mundo oriental é o evangeliário que vai para a cátedra, né? Não é o bispo, mas é Cristo palavra, Cristo mestre, né? O bispo se senta ao lado. Pelo menos em algumas tradições, né, no momento da história,
isso aparece dessa maneira, né? Ou seja, o bispo está à direita do evangeliário, à direita de Cristo, né? O evangelho toma o local realmente Sim, da cátedra. Olha só. Né? Como o bispo é um instrumento dessa palavra de Cristo, né? Para mostrar aqui a tamanha importância desta palavra, o verbo encarnado, Jesus Cristo que vem habitar entre nós. E depois, obviamente, que o ambão, do grego, quer dizer o lugar alto da onde ecoa, da onde ressoa essa palavra para toda a igreja e para todo mundo, né? Ligado a isso também está a palavra catequese, né? Ou seja, quando nós fazemos homilia, nós fazemos também uma catequese, nós interpretamos, esmiuçamos, tentamos olhar para essa palavra e deixar essa palavra falar conosco, falar ao coração, né? E o ambão se torna, então, não só esse lugar alto de onde ecoa para todos, para o mundo, a palavra Cristo, mas também é a pedra do sepulcro que nos abraça, nos acolhe. Então, uma mesa do ambão não pode ser uma mesa esmilinguida, ou seja, não pode ser uma mesa qualquer, como se fosse apenas uma estante para apoiar o livro, né? É muito mais do que isso. Até se entende a importância do evangelhário, ninguém colocaria também um livro, né? Algo tão sagrado e algo tão importante, em algo também que é em cima de uma superfície que não é sólida, né? Eu acho que isso aí também vem uma ligação que ela é de uma consequência quando se entende uma outra parte, né? Quando a gente vai na missa lá em Roma, eu esqueci o rito. Você se lembra qual era? Ambrosiano? Acho que era Ambrosiano, que o senhor nos indicou. Em Milão? Foi em Milão? Não, lá em Roma. Em Roma. Foi a liturgia, a Sagrada Liturgia de São João Crisóstomo. A Divina Liturgia de São João Crisóstomo. Isso. E daí quando a gente foi, algo que me encantou demais foi justamente que o evangeliário, ele saía lá de cima do presbitério, eles desciam incensando esse evangeliário e ele não incensava de frente, ele estava vindo de costas, esse acólito incensando o evangeliário, e daí a luz ia acendendo. Eu falei assim, gente, que coisa mais perfeita e maravilhosa. E daí se chegava, né, até o ambão, que era realmente algo volumoso, não volumoso, algo forte, que representa assim como se você está sendo acolhido por aquele móvel, né, e foi muito bonito, né. Foi algo muito, muito bonito. Inclusive, no mundo da realeza, não se dá nunca as costas para a rainha ou para um rei, né? Ou seja, as pessoas, quando estão com o rei ou a rainha, eles vão dando passos atrás, mas não se dá as costas para o rei ou para a rainha, né? Ou seja, também não se dá as costas para Cristo, né? Então é por isso que eles vão incensando e vão andando, né? Dando passos para trás. E as luzes vão acendendo, por quê? Porque o evangeliário, o evangelho, esse momento ápice, é o cumprimento de tudo aquilo que foi dito pelo Antigo Testamento, né? Então, o Antigo Testamento, ele não tem menos importância, porém, ele olha para o futuro, olha para Cristo, né? E ele é dito em profecias. Nós esperamos o cumprimento dessa profecia. E Jesus é o cumprimento dessa profecia. É por isso que Jesus, na Eucaristia, Jesus na palavra, Jesus na liturgia, é fonte ápice da vida cristã, né? Ou seja, nós precisamos entender isso. A gente não compreende ou não compreendeu isso ainda, que Jesus é o centro, né? A gente falava de dimensão cristológica e precisamos lembrar que a nossa oração é cristológica. É Cristo que celebra, é Cristo que intervém. Por isso que a liturgia é tão santa, né? Claro, o senhor falou aí do Antigo Testamento. E acho que é também o momento que a gente está aqui no episódio também, de trazer um pouco essa sequência, né? Porque se passa nesse momento da Santa Missa, onde a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, e chegamos daí no Evangelho. O senhor fala do Antigo Testamento. Normalmente ele é caracterizado e é selecionado como a primeira leitura. Isso aí, existe uma razão, né, assim, dessa escolha também das leituras de acordo com o Evangelho? O Evangelho também, assim, para se criasse uma ligação. E também a curiosidade quem que escolhe, né, existe
um comitê, alguma coisa que é selecionada, então é responsabilidade muito mais do órgão? Como é que é feita também essa escolha? No rito antigo, a gente tinha a leitura de algumas partes da Bíblia que eram selecionadas também por uma equipe de liturgia de especialistas, né, sempre com aprovação da Santa Sé, do Papa e da comissão que o Papa tinha nomeado, né, que era a Sagrada Congregação dos Ritos, né. E depois com o Concílio Vaticano II, a gente teve aí uma comissão enorme que trabalhou muito, seja na tradução, na proposição de textos e temas do Antigo e do Novo Testamento, justamente para a gente ver essa ligação entre aquilo que era profecia e aquilo que é cumprimento. Então a gente tem uma sequência que a gente chama de polo propositivo, ou seja, a palavra de Deus, a palavra que vem do céu, e palavra de salvação, né? Então a gente tem a primeira leitura, o salmo como resposta, em geral, cantado, né? Porque é uma salmodia, e a gente pode fazer um link com o caderno de oração do Cardeal Ravasi, que falou sobre os diversos tipos de salmos, a literatura dos salmos, hora de louvor, hora de súplica, hora de lamento, tá? Então, o salmo sempre está ligado também à primeira leitura e ao evangelho, né? Então, existem temas de cada ano litúrgico, né? De modo que a gente possa, nesses 3 anos dominicais, A, B e C, e depois, durante a semana, par e ímpar, e também nos lecionários ligados aos sacramentos, na dedicação de igreja, nas bênçãos, ter assim os textos de modo tão amplo que a gente pudesse quase que ler as Sagradas Escrituras todas, né? Ou seja, do começo ao fim. Isso que a gente vai lendo ao longo do ano litúrgico tem uma ligação, tem um contexto, tem um tema por trás, né, de cada ano litúrgico, para que a gente possa, então, conhecer os mistérios de Cristo, né? Depois, a segunda leitura é como que um complemento do Novo Testamento, né, a esse tema da primeira, do Salmo e do Evangelho, né? Então seria como que um tema um pouquinho mais fora, né, como se fosse um apêndice, mas seria aquele complemento, aquela maneira de dar o fechamento, né, de costurar isso que antes a gente foi ouvindo em termos de cumprimento do projeto de salvação, da história de salvação. Eu acho legal, não. Uma coisa que eu sempre tive dúvidas e que, assim, agora eu consigo entender um pouco melhor, que são as respostas para a primeira e segunda leitura e para o Evangelho. Então, nós temos palavra do Senhor na primeira e segunda leitura, porque é a revelação do Antigo Testamento, se bem que, quando a gente lê na segunda leitura as cartas, né, as epístolas, a gente não está ouvindo uma revelação como no Antigo Testamento também, né, padre? E daí, no Evangelho, palavras da salvação. Eu acho isso uma coisa muito, muito bonita de a gente parar para pensar, que o Evangelho ele é tão importante porque é a nossa salvação ali, né? Sim. É a nossa redenção da nossa vida. Digamos que nas leituras a gente tem profetas, autores inspirados, né, que falam ao homem, mas a partir de Deus, né? E os evangelistas, eles tentam transcrever aquilo que foi feitos, palavras do próprio Cristo, né? Então existe aqui uma outra postura do corpo para escutar, existe uma aclamação, existe a insensação, existe toda uma série de ações em torno do Evangelho, né? Na Liturgia das Horas também, quando a gente lê a leitura breve, que é do Antigo ou do Novo Testamento, a gente se mantém sentados, a gente não traça o sinal sobre o corpo, não se incensa, mas quando se lê o texto do Evangelho, quando se lê, por exemplo, o Benedictus de manhã, o Magnificat à tarde, que é texto do Evangelho, a gente se coloca de pé, a gente traça o sinal da cruz sobre o corpo. Se houver o uso de incenso, a gente incensa o altar, né, para mostrar que é a palavra de Cristo, é a ação de Cristo que agora nos é dada, né? Obviamente que tudo isso forma um grande complexo da revelação, né? Sim. Que é progressivo, né? Que é progressivo.
Santo Agostinho dizia uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar. Ele dizia assim que sacramento é a união entre palavra e elemento, né? O elemento é a matéria e a palavra é a forma. Se a gente tirar a palavra, a gente tem apenas elemento. A gente tem apenas pão, vinho, água, óleo, né? E isso não difere das coisas naturais que nós temos no nosso dia a dia. Mas quando a palavra vem sobre esses elementos, a gente tem sacramento, né? Então, digamos que sem a palavra, a gente não teria liturgia, a gente não teria sacramento, não teria igreja, né? Nós poderíamos dizer, padre, que aqui a liturgia da palavra, ela faz parte, obviamente, da Santa Missa, mas pensando aqui como cabeça de jurista, né, do que é válido ou inválido, uma missa que não tem a proclamação do Evangelho, que se pula isso, ela teria uma invalidade também? Porque, assim, se o padre não falar fórmula no momento da consagração, ou se ele consagrar um pedaço de, sei lá, de batata, não é válido aquilo, Sim. né? Mas ela tem também essa importância de validade da celebração? Marina, do começo ao fim da liturgia, nós temos a palavra de Deus, né? Ou seja, tudo aquilo que a igreja, na sua autoridade, vai depois compondo a partir da palavra de Deus, é claro, é a autoridade que Jesus dá à igreja, que é seu corpo, Sim. né? Então, no polo receptivo, a gente vai ter uma intervenção da comunidade, da Assembleia, né? Então, a gente vai responder essa palavra, mas não se pode pensar qualquer sacramento sem a liturgia da palavra e sem a epíclise, a vinda do Espírito Santo. Então, quando a gente começa a celebração, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, obviamente que a gente está aqui se inspirando também em palavras bíblicas. A saudação paulina, né? A gente está se inspirando nas Sagradas Escrituras, o ato penitencial, o glória, né? O oremos, né? É claro que não é palavra bíblica tirada das Sagradas Escrituras, mas inspirada nas Sagradas Escrituras. Então é sempre a nossa resposta a essa palavra revelada. Então a gente tem que interpretar essa colocação que o senhor colocou de Santo Agostinho muito como palavra, um senso mais amplo, um sentido mais amplo, Sim. então de tudo aquilo que foi através da revelação de Cristo que formou a igreja, né? Então, Eu me lembro que esse bispo que eu estava citando antes, Dom Vicente, ele ficava muito, muito bravo quando alguém lia, proclamava a leitura e dizia palavras do Senhor, né? E eu estava muito próximo dele e ele dizia sempre, é palavra, é Cristo, né? Então a gente tem que cuidar muito disso porque é Cristo, é a palavra, não são palavras, né? A gente escuta por aí coisas assim, um pouco bizarras, né? Que a gente precisaria pensar naquilo que nós rezamos e como rezamos, né? Eu escutei esses dias numa paróquia, a comunidade rezando a dezena, e daí alguém disse assim, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Ou depois diz, palavras do Senhor, né? Ou seja, aqui a gente precisa tomar muito cuidado, né? É glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Por exemplo, tem cantos que dizem assim, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, né? Ou seja, não, no missal ou nas Sagradas Escrituras nós dizemos a Santíssima Trindade em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E quando nós nomeamos o nome de Deus, o nome de Cristo, nós deveríamos sempre inclinar nossa cabeça, né, diante do nome de Jesus, né? Então, o Concílio Vaticano II, ele deixa bastante claro tudo isso, né? E às vezes a gente escuta muita defesa do Concílio Vaticano II e pouca ação. Entra tantas outras coisas na liturgia e coisas irrefletidas que não refletem essa inteligência da liturgia e que é preciso ir melhorando, porque toda boa obra é filha da sua forma, né? E Bento XVI dizia isso, que a melhor catequese sobre a Eucaristia é a Eucaristia bem celebrada, né? Então, quando nós celebramos bem, celebramos corretamente, isso também nos faz crer corretamente, né? É verdade. Eu Bem, eu acho que... com essa podemos até encerrar esse episódio aqui.
É muito, assim, é aquilo que também nós estamos aqui, né, nessa proposta também, desse podcast, é trazer muito mais também o conhecimento e aprender para estar ali de corpo e alma presente no momento da Santa Missa e apreciar a beleza da liturgia, a beleza também daquilo que Deus nos colocou aí, para a gente estar cada vez mais próximo também dele. E eu acho, concluindo, assim, de pensar, né, para aqueles que dizem que nós católicos não damos valor à Sagrada Escritura, é que mostrar o quanto nós valorizamos de fato a Sagrada Escritura, né? Então, acho que isso é uma lição para nós e para aqueles que acham que não é isso que nós fazemos. E o padre teve uma ideia muito boa na paróquia, e que vai ser minha penitência, inclusive, da quaresma, que é escolhermos um evangelho e escrevermos ele do início ao fim, né? Para que assim a gente também tenha mais essa intimidade com a Sagrada Escritura. Bem, como sempre, muito enriquecedor. Estamos aqui, saio daqui sempre pensando muito, né, sobre o que isso impacta, o que eu tenho que mudar na minha vida. Agradeço meu marido Vinícius e a você também, padre, por mais um episódio aqui. E eu queria terminar, Marina e Vinícius, com um gesto litúrgico que nós fazemos, que é beijar tanto o altar como beijar também a palavra evangeliário. E nessa proposta, que não é minha, né? O Dom Orlando, o arcebispo de Aparecida, ele em Londrina dizia isso para o povo, né? Vamos ler e copiar o evangelho, assim a gente vai colocar também no coração. E talvez seria interessante, né, que quando se estuda a palavra de Deus, se lê, se copia, que a gente pudesse também ao final deste momento de oração, esse momento de graça, né, beijar também o evangelho, né, beijar Cristo, recebê-lo na nossa vida, porque o beijo é um sinal de amor. Obrigado então a vocês, Vinícius, Marina, e obrigado a todos aqueles que nos acompanham, que Deus abençoe.